Hoje vamos estudar sobre os blocos econômicos e entender a importância deles para o panorama político e econômico mundial. Os blocos econômicos são formados através de acordos assinados entre estados ou grupo de estados para facilitar e fortalecer o comércio entre países, geralmente de uma mesma região, como mecanismos de integração econômica. O nível de integração econômica define o tipo de bloco econômico. Vejamos. O estágio básico para a formação de um bloco econômico é a zona de preferência tarifária, onde os países membros têm níveis tarifários preferenciais. O segundo estágio é a zona de livre comércio, onde são eliminadas todas as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias, que incidem sobre a troca de mercadorias do bloco. O terceiro estágio corresponde à união aduaneira, onde os membros, além de abrir mercados internos, regulamentam o seu comércio de bens com países externos, definindo uma tarifa externa comum. O quarto estágio é o mercado comum, onde o intercâmbio não se restringe aos bens, mas passam a existir livre circulação de capital e trabalho e políticas fiscais e macroeconômicas coordenadas, como fixar taxas de juros e de câmbio. O último estágio é a união econômica e monetária, com a total unificação da moeda, da política externa e das políticas de defesa. Mas quando e por que surgiram os blocos econômicos? Bem, logo após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceram-se dois grandes blocos econômicos, ideológicos e políticos. O socialista, liderado então pela União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Mas o fim da Guerra Fria, com a decadência do bloco socialista e com o processo de globalização da economia, intensificaram-se as transações comerciais entre países. Nesse panorama geopolítico, nações capitalistas foram consolidando acordos que viabilizassem a obtenção de matérias-primas e que garantissem novos mercados consumidores. Um exemplo claro desse processo de consolidação de blocos econômicos é a União Europeia. Em 1944 nasce a Benelux, acordo aduaneiro assinado pela Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, representando o primeiro bloco econômico da Europa. Em 1951 se associaram a Alemanha Ocidental, Itália e França para formar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1958, o Tratado de Roma cria a Comunidade Econômica Europeia como um mercado comum, que com o Tratado de Maastricht de 1993 é substituída pela União Europeia, que estabeleceu como moeda oficial o euro, porém 10 membros não a adotaram. Hoje, 28 países fazem parte do bloco. A criação desses blocos europeus tinha por finalidade viabilizar a recuperação da Europa pós-Segunda Guerra e fazer frente ao poderio econômico e à influência dos Estados Unidos e da antiga União Soviética na economia mundial. Necessidade também percebida por outros países em outros continentes e blocos regionais que foram criados. Vejamos os arranjos econômicos mais importantes no mundo. Na América, o mais antigo bloco econômico é o Mercado Comum Centro-Americano, criado em 1960 pelo Tratado de Manágua, pela Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras e Costa Rica. Comunidade Andina das Nações, criada em 1969, com o nome de Pacto Andino pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Por alguns anos, Chile e Venezuela também fizeram parte. Comunidade do Caribe, mercado comum criado em 1973 pela Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat,
Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago. Associação Latino-Americana de Integração, mercado comum criado pelo Tratado de Montevidéu em 1980, pela Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Mercado Comum do Sul, Mercosul, zona de livre comércio criada em 1991 pelo Tratado de Assunção. São membros o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. União das Nações Sul-Americanas, criada em 2008 com o propósito de estabelecer uma unidade econômica e monetária. É hoje uma área de livre residência e trabalho, formada por Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Chile. Aliança do Pacífico é uma zona de livre comércio criada em 2012 pelo México, Colômbia, Peru, Chile e Costa Rica. O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, formado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 1991, como expansão do antigo Tratado de Livre Comércio Canadá-Estados Unidos de 1989. Em 1994, durante a Cúpula das Américas, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, sugeriu a formação até 2005 de uma área de livre comércio das Américas, a ALCA, entre os 34 países americanos, exceto Cuba. Projeto ambicioso e tido por muitos como uma estratégia dos Estados Unidos para dominar a economia dos países americanos. Apresentava como maior dificuldade a enorme disparidade entre a economia dos Estados Unidos e a dos demais países americanos. Se fosse implantada, a ALCA seria o maior bloco econômico do mundo, mas o projeto está parado desde 2005. A Ásia também tem fortalecido o comércio e a economia dos países do continente. E para isso, vê como ponto estratégico o Oceano Pacífico. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, criada em 1967 pela Declaração de Bangkok, como uma zona de livre comércio pela Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Mianmar, Camboja, Laos e Vietnã. Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC, criada em 1993 para transformar o Pacífico numa área de livre comércio. Integra o bloco Estados Unidos, Japão, China, Formosa, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. O bloco representa quase 50% da produção industrial mundial. No continente africano, existem várias comunidades econômicas regionais que, com maior ou menor sucesso, mantêm zonas de livre comércio. Elas buscam combater a fome, doenças como a AIDS e as guerras. Hoje, a Comunidade Econômica Africana é um bloco continental que busca estabelecer uma união econômica e monetária. Enquanto isso não acontece, a solução tem sido os blocos regionais, onde há uma enorme superposição de blocos. Vejamos. União Aduaneira da África Austral, criada em 1910 e ratificada em 1969 pela África do Sul, Botsuana, Lesoto, Suazilândia e Namíbia. Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, reúne Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Nigéria, Níger, Senegal, Serra Leoa e Togo desde 1975. Comunidade Econômica dos Estados da África Central, criada em 1981 por Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Ruanda, São Tomé e Príncipe, República Democrática do Congo e Angola.
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, inclui desde 1986 os governos de Djibouti, Eritreia, Etiópia, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Quênia e Uganda. Mercado Comum Árabe, criado em 1989 através do Tratado de Marrakech pela Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos, Mauritânia e Israel. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, criada em 1992 por Angola, África do Sul, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Mercado Comum da África Oriental e Austral, área de livre comércio criada em 1993, que conta hoje com Líbia, Burundi, Comores, República Democrática do Congo, Djibouti, Egito, Eritreia, Etiópia, Quênia, Madagascar, Malawi, Maurício, Ruanda, Seychelles, Sudão, Suazilândia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Comunidade da África Oriental, formada em 2000 pelo Quênia, Uganda, Tanzânia, Burundi e Ruanda. E o Brasil? Será que é bom para a nossa economia fazer parte da ALADI, da Unasul e do Mercosul? Para muitos especialistas, os blocos econômicos fortalecem os membros, porém levam a uma economia mundial fragmentada, em oposição ao livre comércio global. O embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior, destaca os seguintes pontos da política brasileira em comércio internacional. O Brasil tem centrado suas negociações comerciais no âmbito dos princípios da Organização Mundial do Comércio, enquanto que outros países e blocos econômicos decidem negociar longe desse fórum. O resultado é um crescente isolamento do Brasil das novas formas de comércio, que representam 56% do comércio mundial, e das negociações de acordos de livre comércio bilaterais e de acordos regionais. Bom, querem entender mais sobre os aspectos político-econômicos dos blocos regionais e os efeitos na economia do Brasil? Visite os seguintes sites.